E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Suail Rodrigues, esse é o canal O Canto da Lei, sejam todos muito bem-vindos. Esse canal, pessoal, eu criei com o objetivo de ajudar as pessoas que estudam para concursos públicos a memorizar de uma forma mais agradável, mais lúdica, através da música, os diversos artigos das inúmeras leis que são cobradas nas provas de concursos públicos, sim. Eu já adianto que todas as músicas desse canal são de minha autoria, então se alguém usar em algum outro canal ou alguma outra plataforma vai ter problema, sim. E hoje eu quero falar de um assunto que, enfim, eu considero importante, né? Que é a gente aproveitar os minutinhos que a gente tem ao longo do dia para poder estudar, revisar matérias. Então, se você gostar, curta, se inscreva, compartilhe e depois vai estudar. Bora pro vídeo. É o seguinte, pessoal, quando eu estudava para concursos públicos, eu tinha uma preocupação muito grande com a questão do meu tempo de estudo, né? Eu já falei em vídeos anteriores que eu nunca fui de cronometrar o tempo de estudo, né? O pessoal chama de horas líquidas. Eu nunca fui de fazer isso. Eu sim, sempre valorizei mais a questão do aprendizado líquido, né? E não as horas líquidas, porque às vezes eu ficava mais preocupado. Quando eu tentei fazer isso, né, de cronometrar o tempo que eu estudava, eu acabava ficando mais preocupado com o cronômetro, né, com o relógio, do que com o estudo em si. E aí depois eu percebi que isso para mim não tinha muita importância, muita relevância. Então eu passei a dar mais valor ao aprendizado líquido do que as horas líquidas de estudo. Então parei de marcar horário, enfim, só marcava o horário assim, vou estudar 4 horas por dia e, enfim, né? Só que o que acontece, essas 4 horas elas não eram seguidas, né? Eu tinha ali uma rotina de estudo em que eu fazia uma parte dessas 4 horas à tarde, por exemplo, e depois à noite fazia o restante, né? Sei lá, fazia umas 2 horas à tarde, mais 2 horas à noite. Enfim, eu balanceava isso daí. Só que existe existem outros momentos ao longo do dia que é possível a gente estudar também, né? Eu estudava no trabalho, né, em alguns momentos que tinha de ficar mais tranquilo, né? Eu aproveitava para estudar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês também, né? Saber otimizar o nosso tempo ao longo do dia. Digamos que você trabalha aí durante o dia todo, né? Pegue 8 horas da manhã, pare ali meio-dia para almoçar e volte 1 hora, né? Talvez seja possível que nesse período de almoço que você tem aí, sobrem alguns minutos, sei lá, talvez uns 15 minutos, 20 minutos, você almoçou, enfim, foi ao banheiro, fez o que tinha que fazer, né? E sobraram ali 15, 20 minutos antes de você voltar. Eu acredito perfeitamente que nesses 15, 20 minutos que ainda faltam para você, até você voltar a trabalhar, é perfeitamente possível você aproveitar para estudar. Mas eu acredito que você tem que ser de uma forma inteligente. Como assim? Eu penso que se você tem 15 a 20 minutos ali de estudo, nesse intervalo aí do almoço, estou usando o horário de almoço como exemplo, mas você pode aplicar isso em qualquer momento aí do dia que você tiver, né? Você tem ali 15 a 20 minutos que ainda faltam até você voltar a estudar. Aproveita esse tempo para revisar matéria que você já estudou, ou então se você for pegar algum assunto novo, que você não pegue, não tente avançar muito, porque não vai adiantar nada, você só vai ler aquilo dali. Como é que faz isso? Escolhe um artigo pequeno. Digamos, eu vou um exemplo simples. O caput do artigo 5º da Constituição Federal, né? É um artigo pequeno, o caput é pequeno, são, se não me engano, tem 3, 4 linhas, rápido. Que nesses 15, 20 minutinhos você pode ler, reler, refletir sobre, ler de novo. Dá para você ler nesses, digamos aí, 20 minutos, dá para você ler ali talvez umas 10 vezes, né? Ler mesmo, ler e refletir sobre. Por quê? Porque se você tentar avançar mais, né, você só vai ler e não vai assimilar nada. Suponhamos que você leia ali o caput e vai para o primeiro inciso 1, 2, 3, 4. Desses 20 minutos você conseguiu ler, digamos aí, 20, né, além do caput, mais 20 incisos.
Porém, você não vai assimilar quase nada disso. Então, por que que eu acho que é importante você aproveitar esse tempo para você, se for pegar um assunto novo, estudar porções, coisas pequenas, poucas, para que o seu cérebro consiga assimilar, né? Não adianta você querer avançar em um pouco tempo ali. Você fica preocupado com o relógio e quer avançar e não vai dar certo. Foque numa coisa pequenininha, né? Ou então, você pode usar esse tempo para poder revisar alguma coisa que você tenha estudado no dia anterior, semana anterior, enfim, alguma coisinha pouca também. Não adianta você querer, vou revisar aqui 3 páginas, 4 páginas, talvez não dê tempo, né? Pegue coisa pequena ali e revise nesse período, nesse curto prazo, né, que você tem ali desses 20 minutinhos, 15 minutinhos. Não tente avançar com matéria nova, porque não vai surtir muito efeito se você quiser estudar muita coisa. Como eu falei, ou você revisa, pouca coisa também, ou você, se você quer pegar um assunto novo, pegue um assunto pequeno. Digamos que você vinha estudando ali uma lei qualquer e parou ali no artigo 9 e ia começar o artigo 10. Olha o tamanho desse artigo, verifique se for muito grande também nem vai adiantar muito. Pega um artigo pequeno, vai por mim, pega um artigo pequeno e leia, releia, releia, reflita sobre ele nesse período aí de tempo que você tem. Leia de novo. Você vai ver que vai ficar na tua memória. É muito melhor você pegar essa pequena porção, né, esse pequeno artigozinho ali, e estudar ele, do que você querer avançar muita coisa. Ou revisar alguma coisa que você já tinha estudado antes. Mas revise pouca coisa também. Até porque eu creio que você tem consciência disso, né? De que 15, 20 minutos é pouco, de fato. Mas é um pouco que pode te ajudar a assimilar mais, né? O conteúdo das matérias que você está estudando para o seu concurso. Quando eu estudava para concurso, eu usava também o ônibus, né? Eu morava no Rio de Janeiro, morei um tempo também, e lá eu já tinha voltado a estudar para concurso, foi lá em 2018, né? Eu dava aula de violão numa escola de música mais distante, e eu pegava o ônibus, né? E aí usava o período do ônibus ali para poder estudar também. Mas eu cometia esse erro, eu queria avançar, né? Muita coisa. A viagem dava em torno de uns 40 minutos, e eu queria nesses 40 minutos avançar, 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 acabava que eu não assimilava nada, e eu estudava com o celular, ia lendo o celular, assim, o ônibus tremendo e tentando ler ali, até que eu tive essa consciência de que não adianta eu querer avançar tanta coisa assim, se o período é curto e as condições não são favoráveis de estudo ali, né, o ambiente em si. Então eu comecei a reduzir, e aí eu percebi que foi melhor, eu consegui assimilar mais. E tem uma coisa também, assim, que parece loucura, né? Mas eu tinha situações em que eu conseguia assimilar aquilo que eu estava lendo com o barulho do ônibus, com o que as pessoas estavam conversando dentro do ônibus também. Às vezes tinha um pessoal, assim, no banco de trás ou da frente ou em pé, conversando de um assunto que tinha nada a ver ali, enfim, do dia a dia deles. E eu estava lendo um artigo ali e eu não sei, meu cérebro fazia uma associação entre o que eles estavam falando com o que eu estava estudando. Então, às vezes eu lembrava, em casa, do assunto que estava sendo falado lá na hora que eles estavam conversando, e eu assimilava com o artigo que eu tinha estudado. E isso é muito doido, eu não sei explicar, né, qual a explicação psicológica para isso. Mas era meio que uma associação entre o assunto que eles estavam falando e aquilo que eu estava lendo, né, que não tinha nada a ver, o artigo com o assunto deles. Mas, de alguma forma, era um gatilho de lembrança. Tal dia, aquele pessoal estava falando de tal coisa, mas essa tal coisa me remeteu ao artigo que eu estava estudando ali e ficou na minha memória, né? Então, assim, é possível também você fazer esse tipo de associação. Qualquer coisa que te ajude a memorizar, a assimilar o conteúdo, tá valendo. Que seja um latido de cachorro na rua, que seja uma moto que passou e você, naquele momento passou uma moto e eu me lembrei do artigo que eu estava lendo. Tudo é válido, gente, sabe? E aproveitar o tempo, otimizar o tempo de vocês. Uma vez eu vendo o professor Agonet falando uma coisa nas lives que ele tem, né? Sobre isso mesmo, sobre saber aproveitar o tempo, né? Você não tem só um momento oficial de estudo que você separa ali, à noite eu vou chegar, vou jantar, fazer as coisas, quando for, sei lá, 9 horas eu vou sentar para estudar, eu vou estudar de 9 até meia-noite. Esse é o seu horário oficial de estudo, né?
O meu horário oficial de estudo era à tarde, eu estudava 2 horas na parte da tarde, mais 2 horas à noite. Esses eram meus horários oficiais de estudo. Porém, tinha esses outros intervalos aí que eram possíveis de aproveitar também, os tempinhos que tinham. Sabe, assim, para quem gosta de tomar um cafezinho na empresa, você está trabalhando ali, aí dá uma paradinha ali, uns 10 minutinhos, vai tomar um cafezinho. Para quem fuma também, né, não é ideal, mas, enfim, é um momento que você tem também, né, de tomar um café e vai fumar o seu cigarrinho ali. Pega esse momento e dá uma lidinha em algum artigo, coisa pequena, pequena mesmo. Escolhe um artigo pequeno ali e revisa esse artigo. Umas 2, 3 vezes que você lê também ali, enquanto você está tomando seu cafezinho ali, você dá uma lida, lê de novo, você vai ver que vai ficar na sua memória, sabe? Porque o nosso cérebro começa a fazer associações, né? Do que a gente estudou, leu, com o ambiente que a gente estava, com o que estava sendo falado. Isso tudo é muito bom também, certo? Uma outra coisa que eu queria falar também é, assim, às vezes você pode printar a tela. Digamos que você está lendo a lei ali no celular, ou, enfim, no PDF, mas pega aquele pedacinho da lei que você está estudando, printa no celular e já deixa ela guardada na pasta de fotos aí, né? Porque na hora que você tiver esse tempinho, esses 15, 20 minutinhos, você não vai precisar depender de internet para poder acessar a lei, não, já está printada a parte que você quer revisar, estudar. Você só abre a galeria ali de fotos, vê o print, já estuda no print mesmo. É só uma dica também, porque às vezes você está num lugar que a internet está ruim, você não vai ter acesso, né, para poder conseguir ver a lei que você está estudando. Você já tendo aquela partezinha que você quer estudar printada, é só abrir, pá, pá, você não perde tempo, já lê ali, pá, e foi. Isso fica até como material de estudo também para você revisar. Deixa guardado ali na sua galeria, as fotos, as pós que você printou. Quando você quiser, você só abre ali rapidamente, dá uma lida, revê um, revê o outro ali que você já estudou, revisa, entendeu? É uma forma de você criar material de estudo também, de revisão, né? Certo? Então, era essa dica que eu queria falar para vocês. Aproveite os minutinhos que você tem ao longo do dia, seja no trabalho, seja, sei lá, no consultório médico, você vai fazer uma consulta, está ali esperando, né? Use esses prints que você tira no celular para revisar também, certo? E deixa para avançar a matéria nova quando você estiver no seu horário oficial de estudo. Como eu falei, se você vai estudar à noite, né, de 9 à meia-noite, de 8 à meia-noite, enfim, o horário que você escolheu para sentar em casa e estudar. Deixa para avançar matérias, matérias novas, quando você estiver nesse horário oficial de estudo. E nos horários que não são extra-oficiais, esses minutinhos que a gente tem ao longo do dia aí, aproveita para revisar, né? Ou se for pegar uma coisa nova, pegue coisas pequenas, pequenas porções, né? Para poder não avançar muito, certo? Então é isso, bons estudos, até o próximo vídeo, valeu!